da Arena Quando MRV, ele começa assim, não Nadine, ganha eu já mais vou de mim deixar lá ele na Arena alterado, MRV, para não te pedir perdeu o desculpa de Campeonato novo, Nadine, eu não vou Mineiro, provocar e mais por aí porque ele está vai. descontrolado. Não, mas o Se o dia que atleticano ele só foi sabe campeão, ele fazer estava isso, descontrolado, velho. imagina O hoje. atleticano não sabe falar do Atlético. O atleticano só sabe querer provocar o Cruzeiro para ver se consegue alguma notoriedade. Leopoldo Siqueira, a multa, 6 milhões de dólares, equivalente a 25 milhões de reais, mais ou menos. Mas, quando eu falei aquela condição da situaçãozinha que está acontecendo na situação, lá na região, é exatamente por causa dessa condição da guerra lá. Então, ou seja, essa multa rescisória, ela cai por chão nesse momento por causa de uma condição de risco que existe dentro dessa situação. O Cruzeiro pode se aproveitar disso. Evidentemente que há também uma condição de você ter que conversar com o Al Rayyan, lá do Catar, com o time em relação à liberação do treinador, mas acredito que não tenha muitas dificuldades e que provavelmente Arthur Jorge será o próximo treinador do Cruzeiro muito em breve. A diretoria do Cruzeiro já definiu o alvo para o comando técnico, o português Arthur Jorge, de 54 anos, que já esteve no futebol brasileiro. Em 2024, ele treinou o Botafogo e levantou os troféus da Série A e também da Libertadores. O Arthur está no Oriente Médio, é o técnico do Al Rayyan do Catar, e o time vive uma instabilidade por lá, com 2 derrotas seguidas no campeonato nacional. A diretoria também tem outros nomes, como o de Felipe Luiz, ex-Flamengo, mas o foco principal é o Arthur Jorge. Inclusive, quando o Leonardo Jardim saiu do Cruzeiro, ele indicou o Arthur, a diretoria conversou, o próprio Arthur gostou do interesse, mas as conversas não avançaram por causa de uma multa rescisória para tirar o treinador do clube. Dessa vez, a diretoria está disposta a negociar essa multa, que ainda não teve o valor informado, para ter o Arthur Jorge treinando a equipe, inclusive já enviou proposta ao clube árabe. A ideia é que ele já esteja com o grupo logo após a partida contra o Santos, domingo, no Mineirão. Tem aí a parada para a data FIFA, 10 dias, e a diretoria do Cruzeiro quer que o Arthur Jorge esteja na Toca da Raposa nesse período de 10 dias, já para começar, né, os treinos, para ir se acostumando, se ambientando com todo o grupo e os jogadores também começarem a se acostumar com a filosofia do treinador. Com você, Léo. Pode rodar aí, a primeira é essa aí, pênalti do Fabrício Bruno. Esse é aquele tipo de lance que o árbitro precisa interpretar se há impacto ou não, mas a camisa do Fabrício Bruno foi puxada, ele foi puxado, né? Ela quase saiu, até tem um outro ângulo que fica melhor, que realmente ela foi até quase subiu nas costas, né? A camisa inteira. Isso, para mim, tem impacto, sim. O árbitro de vídeo não recomendou a revisão do lance. O Lucas Torresin, que, na minha opinião, não foi bem na partida, tiveram vários erros. Acabou não marcando, sendo que ele estava próximo da jogada, de frente para o lance, e interpretou que o contato não teria causado impacto na ação. Mas é um lance onde, para mim, quando você puxa a camisa desse jeito, né, quase tira a camisa do seu adversário, o pênalti deveria ter sido marcado. Questionar então também a condição do VAR de não ter acionado, né, o árbitro e não ter auxiliado nesse momento, apesar dele estar muito bem posicionado e não ter nada na frente dele que pudesse impedir a marcação do pênalti. Vamos para outro lance então, que é do William, muito reclamado pelos vascaínos. Cola aí. Foi pênalti, Nadine? Esse lance para mim também foi pênalti, porque o William, ele abre mão de disputar a bola e vai somente no corpo do Andrés Gomes para parar o atacante. Ele vai no peito, não é uma disputa por espaço, um tranco ali, e deveria ter sido marcado novamente. O árbitro estava bem posicionado de frente para o lance, não marcou, e o árbitro de vídeo novamente não recomendou a revisão do lance. Para mim, o segundo erro do árbitro. Tá danado. Ô, Nadir, eu tô com a sensação, eu tô querendo até pegar aqui na minha planilha quem foi o árbitro. Foi o Gobi do Galo e Vitória, e agora com o Galo e São Paulo amanhã tem um árbitro também que nunca pitou o jogo do Galo. Já faz parte do ritual essa inserção de novos profissionais, ou é realmente pela arbitragem ruim da edição passada do campeonato? Eles estão tentando lançar novos árbitros, né? Mas a gente sempre sabe que Série A do Campeonato Brasileiro pede experiência, pede árbitros que têm pulso firme. O Lucas Torresin, que é árbitro do Paraná na temporada passada, trabalhou em alguns jogos importantes, mas nesse jogo, de fato, ele não foi bem. E chama atenção o árbitro de vídeo, que não tem também
talvez pulso para chamar o árbitro em campo, talvez por ser mais novo. Mas essa renovação da arbitragem precisa de mais treinamento. Eu acho que a profissionalização em si não está resultando muito em relação ao treinamento dos árbitros. Eles precisam treinar diariamente, porque senão não adianta pagar um salário por mês e continuar a mesma coisa como na temporada passada. É verdade. Mais um lance aí, Bertinho, roda aí, Robert Renan também. Outro pênalti não marcado? Esse também tem um puxão no braço, né, do Robert Renan. Já acho que aqui ele valorizou mais do que realmente teve impacto, mas tem o puxão no braço, por isso que o Vasco reclama muito desse lance. Esse talvez seja o lance um pouco mais interpretativo, ali se realmente ele puxa por esse ângulo, eu não tenho como ver se ele realmente está segurando o braço do Robert Renan, mas tem ali um contato no braço direito no momento em que ele gira o corpo para tentar chutar a bola.